Duas iniciativas desburocratizam os trâmites no Judiciário goiano e aproximam o TJGO da sociedade. Em um ano, o TJGO já desempenhou quase 50% de sua estratégia de gestão. O evento reúne servidores e magistrados para debater a gestão estratégica. E em nosso estúdio vamos receber o juiz auxiliar da presidência do TJGO, Dr. Sebastião de Assis Neto. Ele vai falar sobre audiências de custódia. Está no ar o programa Agenda Judiciária. Dados da Secretaria de Gestão Estratégica apontam que o TJGO já alcançou quase 50% das metas. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, ao lado do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Gilberto Marques, reuniu juízes auxiliares e diretores de área para a segunda reunião de avaliação da estratégia. O encontro, que acontece a cada 4 meses, tem o objetivo de avaliar os resultados das ações já colocadas em prática no plano de gestão estratégica. Bom, nós estamos completando agora o final de mais um quadrimestre da execução do plano estratégico. Então, a gente precisa discutir os resultados preliminares alcançados até o momento para justamente identificar as principais dificuldades, né, as ações que precisam ser realizadas para que a gente possa ter um melhor cumprimento dessas metas até o final da gestão. A rede de governança para resultados da Justiça Estadual de Goiás se divide em 3 níveis, sendo de gestão estratégica, gestão administrativa e gestão operacional. Durante o Encontro Nacional de Promoção da Estratégia, que reuniu servidores do Judiciário, foram anunciados os resultados parciais do plano de gestão. E com o objetivo de continuar firme nesse caminho da gestão estratégica, o TJGO reuniu servidores e magistrados. Acompanhe. O evento reuniu servidores e magistrados no auditório do 2º Tribunal do Júri, no Fórum de Goiânia. Estiveram presentes o vice-presidente do TJGO, desembargador João Valdec, representando o presidente Leobino Valente Chaves, o diretor do Foro de Goiânia, Wilson Dias, e o vice-diretor da Escola Judicial, o juiz Marcos da Costa Ferreira. Dentre os palestrantes estava o desembargador Alexandre Miguel, coordenador do Comitê Gestor do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Ele destacou a importância do planejamento e da gestão para a prestação de um serviço cada vez mais célere. Hoje o Poder Judiciário, aliás já de algum tempo, tem sido muito exigido pela sociedade. Seja que a sociedade conhece bem os seus direitos e tem buscado a defesa desses direitos, e seja aquilo que nós já tínhamos de demandas, precisa dar rápida solução a isso. E se notou que sem planejamento, sem gestão estratégica, é quase impossível se ter um serviço organizado que consiga atingir um resultado, qual seja a celeridade. Outra palestrante foi Maria Elisa Macieira, professora e consultora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Ela abordou modelos e formas de gestão para a modernização do Poder Judiciário. Maria Elisa parabenizou a iniciativa do evento, que destacou como uma ação essencial para o sucesso de um planejamento estratégico. Acho que um evento desse ajuda a divulgar essas ações estratégicas que o tribunal está pensando e ajuda também a conscientizar as pessoas da importância da gestão, né? O judiciário tem um foco muito grande no seu trabalho na área jurisdicional, mas a gestão é que suporta esse trabalho. E a gestão não apenas realizada pelas unidades administrativas, mas também pelas unidades judiciárias. Então, os princípios básicos de gestão precisam ser divulgados permanentemente, não apenas os princípios, mas as ferramentas, os instrumentos. Então, acho que a ideia desse evento vai ao encontro dessa necessidade. E para que o encontro abrangesse todos os agentes que integram o Judiciário goiano, as palestras também foram transmitidas em tempo real a todos os servidores, que puderam ter acesso, inclusive de comarcas do interior do estado.
Para o vice-presidente do TJGO, o desembargador João Valdec, ações como essas imprimem a essência da atual gestão do tribunal, que tem como uma de suas prioridades a gestão voltada ao ser humano. Sempre tive a preocupação com o jurisdicionado. Eu acho que nós, magistrados, principalmente, nós temos que enxergar o jurisdicionado dentro do processo. Nós temos que agilizar o processo, procurar meios de agilizar o processo, justamente em razão do jurisdicionado, que é um ser humano. Então ele merece um respeito, uma agilidade da justiça, justamente nesse sentido, o respeito ao jurisdicionado. Durante o evento, o titular da Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, Luiz Scartesini, traçou um panorama do planejamento no tribunal e celebrou o sucesso com que o Judiciário goiano vem alcançando as metas estabelecidas. Olha, os resultados são muito positivos, inclusive na palestra será abordado esses resultados, né? Então a gente mostra a evolução da realização dos planos estratégicos e o impacto que isso teve nos números de litigiosidade, né? Que são a relação entre os processos quentes, os processos são baixados, a produtividade. Então a gente consegue perceber claramente uma diferença antes da estratégia e depois da estratégia. A nova diretoria da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás tomou posse para o biênio 2016-2017. Eleito em dezembro, o presidente Wilton Miller Salomão terá como primeiro vice-presidente o desembargador Carlos Alberto França e como segunda vice-presidente a juíza Mariúcia Benício Soares Miguel. Wilton Miller atuou como juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás e da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás e trabalhou também nas comarcas de Quirinópolis, Sancrerlândia e Caiapônia. Veja agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Record terá de indenizar homem por exposição não consentida em reportagem. A decisão monocrática é do desembargador Fausto Moreira Diniz. Ele determinou que a emissora indenize o homem em R$5.000 por danos morais. Ele afirmou que a empresa expôs sua imagem sem seu consentimento em uma matéria jornalística sobre consumo de bebidas alcoólicas em unidades educacionais. Para o desembargador, a reportagem possui um tom crítico e ataca as pessoas que ingerem álcool em unidades educacionais, passando uma impressão deletéria associada a quem aparece nas imagens. Homem receberá indenização de empresa que emitiu laudo favorável à compra de aeronave. O desembargador Francisco Vildon Valente, da 5ª Câmara Civil do TJGO, manteve a sentença da 11ª Vara Civil de Goiânia para condenar a empresa. Consta no processo que o homem contratou a empresa para avaliar o estado de conservação da aeronave e recebeu parecer positivo. Porém, no primeiro voo, vários defeitos foram constatados e, por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspendeu o certificado de aeronavegabilidade. Pelo prejuízo, o desembargador condenou a empresa ao pagamento de R$ 18.700 por danos morais e de R$ 20.000 pela emissão de parecer. Negado o pedido de intervenção federal em complexo prisional. A Corte Especial do TJGO negou por unanimidade de votos o pedido de intervenção federal no Centro de Triagem e Identificação do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público de Goiás e a Defensoria Pública Estadual contra o governo de Goiás. Os órgãos pediam interdição parcial da unidade devido à superlotação carcerária e à falta de infraestrutura que acomete as instalações. Apesar de reconhecer a existência dos problemas, a relatora do voto, desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, ponderou que houve inadequação da via eleita. Estado terá de indenizar família de motorista de ônibus agredido por policiais. O Estado de Goiás deverá pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20.000. A decisão é da 5ª Câmara Civil do TJGO, que por unanimidade seguiu o voto do relator, o desembargador Francisco Vildon Valente, confirmando a sentença da juíza Suelenita Soares Correia, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia. Consta nos autos que o motorista estava trabalhando quando não parou em um ponto de ônibus onde estava um policial e sua esposa. O oficial acionou uma viatura da PM e, junto a outros 2 policiais, aguardou o motorista no ponto final. No local, o motorista foi agredido fisicamente, algemado e levado a uma delegacia. Para o desembargador,
ficou provado que os policiais se portaram com excesso e truculência ao desempenharem suas funções. Vamos para um breve intervalo e na volta você confere uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do TJGO, Dr. Sebastião de Assis Neto. Até já! Estamos de volta com o programa Agenda Judiciária e você fica agora com o quadro Justiça em Foco. No quadro Justiça em Foco de hoje recebemos o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o Dr. Sebastião de Assis Neto. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Marina, um prazer estar aqui. Bom, nosso assunto de hoje é a audiência de custódia. Há 6 meses foi implantada aqui no Estado de Goiás e por imposição, instrução do CNJ, como é que foi esse processo de implantação, doutor Sebastião? Bom, o processo de implantação das audiências de custódia no Brasil como um todo foi iniciado em fevereiro de 2015, através da implantação de um projeto piloto na capital de São Paulo, em que o ministro Ricardo Lewandowski, vamos dizer assim, entusiasta da ideia, fez essa implantação junto com o presidente do Tribunal de São Paulo e no departamento de varas de inquérito. E a experiência de São Paulo se mostrou positiva, principalmente no que tange à não inserção de indivíduos presos no sistema carcerário, quando isso não fosse indicado. E houve, então, um projeto de expansão dessa iniciativa para os demais tribunais. Certo. A princípio, não havia nenhum ato normativo impositivo por parte do Conselho Nacional de Justiça. Posteriormente, julgando uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que esses tratados internacionais se consideram como normas jurídicas impositivas no âmbito interno do país e, por isso, realmente devem ser cumpridas, independentemente do que se contém no Código de Processo Penal, que no seu texto original não prevê audiência de custódia. Por isso, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para que os demais tribunais se adequassem. Em virtude disso, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, baixou a resolução número 213, que dá prazo de 90 dias a partir de 1º de fevereiro deste ano, de 2016, para que a audiência de custódia esteja implantada em todas as comarcas do país, sem exceção. Certo. Nesses 6 meses de trabalho com a audiência de custódia, quais os pontos positivos que o Judiciário Goiano conseguiu perceber? Bom, com relação à implantação das audiências de custódia na comarca de Goiânia, através da resolução número 35 da Corte Especial do Tribunal de Justiça, nós estipulamos um juízo exclusivo na comarca de Goiânia, ou seja... Uma vara criminal mudou de competência. Exatamente. O segundo juiz da 7ª Vara Criminal passou a ter competência exclusiva para a realização das audiências de custódia e para a averiguação, ou seja, a apreciação de todas as medidas cautelares que sejam vinculadas diretamente ao flagrante, até que seja distribuído o inquérito. Ou seja, todas as chamadas medidas cautelares de natureza pessoal, que se referem de fato à prisão preventiva ou liberdade provisória nesse sentido. Ou seja, com esse juízo exclusivo para isso na comarca de Goiânia, nós pudemos a um só tempo especializar uma determinada vara nesse assunto e desafogar os demais juízes criminais da comarca com relação à apreciação desses flagrantes. Porque antes esses flagrantes eram distribuídos aleatoriamente para os juízes de acordo com as suas competências, os demais juízes criminais da comarca de Goiânia. Agora eles não têm mais esse serviço. E todas as medidas cautelares relativas à prisão, também até a distribuição do inquérito, também não são mais de competência deles, e sim desse juízo específico. Esse é um primeiro ponto positivo, ou seja, no sentido de você especializar uma vara e desafogar os demais juízes. Para mim, o segundo ponto positivo é o de que quando você permite uma análise mais acelerada, mais ágil, da necessidade ou não de manter alguém preso em flagrante em prisão preventiva, ou seja, que responda ao processo em liberdade ou
sob cautela, sob custódia do Estado. Que é exatamente o que é definido ali durante a audiência. Exatamente. Se o sujeito vai ficar preso ou não e, se sendo solto, se é necessário aplicar alguma outra medida cautelar sobre ele, como, por exemplo, monitoramento eletrônico, através de tornozeleiras eletrônicas, o acompanhamento psicossocial, que é feito pela Central de Alternativas Penais, implantado em Goiânia pela Secretaria de Segurança Pública. Mas, enfim, essa análise mais ágil, e logo no início do processo, na presença do juiz, com o preso na presença do juiz, permite que essa análise faça com que o juiz tenha elementos mais robustos para entender pela necessidade ou não da continuidade dessa prisão. E esse cidadão, portanto, naturalmente, ele não chega a ser inserido no sistema carcerário, ou seja, no sistema prisional, né? Ou seja, ele não vai para alguma unidade prisional definida no nosso sistema prisional, que é onde o sujeito, ao ser ali inserido, vai ter contato, muitas vezes, com criminosos muito mais graves, que estão aguardando julgamento de outros processos. De repente vai sair dali muito pior do que entrou, né? Exatamente, ou seja, às vezes o sujeito comete uma infração de menor importância, né, que não causa aquele prejuízo, aquela comoção social que indica a necessidade de ficar preso, até às vezes pelos seus antecedentes, que são bons, ou pela sua primariedade. E aí essa análise mais apressada, né, mais no início da persecução penal, permite que esse sujeito não chegue a ser aliciado por outros criminosos mais graves dentro da cadeia. E isso se reflete, por exemplo, nas estatísticas que nós temos verificado a respeito da realização das audiências de custódia em Goiás. Ou seja, de todas as pessoas que foram liberadas na audiência de custódia, apenas 3% é que voltaram a delinquir nesse período de agosto até janeiro. Doutor Sebastião, só para a gente finalizar, então, um balanço desses 6 meses de audiência de custódia aqui no estado de Goiás é positivo? Eu entendo que o balanço é extremamente positivo. Ainda não temos condições de dizer que, do ponto de vista da segurança pública, da questão de prevenir o crime ou de diminuir as taxas de criminalidade, eu acho que o laboratório ainda está um pouco nisso, mas se percebe que pela baixa taxa de reincidência, nós caminhamos nesse sentido, ou seja, que a audiência de custódia, ao contrário do que se possa imaginar, ela não vai incrementar a criminalidade, ela não vai fazer com que a criminalidade aumente, exatamente porque essas pessoas não chegam a ser inseridas no sistema prisional, portanto, tem uma menor propensão de voltar a delinquir. Tá certo. Doutor, obrigada pela participação aqui no programa mais uma vez. Obrigado, Marina. Sempre à disposição. Tá ok. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o juiz auxiliar da presidência do TJGO, doutor Sebastião de Assis Neto. Até o próximo. Confira a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O núcleo previdenciário do programa Acelerar chega à cidade de Jussara. As audiências vão acontecer entre os dias 15 e 17 de fevereiro. A previsão é de que ocorram 360 audiências no período. No próximo bloco, você vai conhecer 2 iniciativas que desburocratizam os trâmites no Judiciário Goiano. É daqui a pouco. Mais um passo para promover a celeridade no Judiciário, a diretoria do Foro de Goiânia simplificou o acesso aos processos findos. Entenda na reportagem. Em ato administrativo, o diretor do Foro da Comarca de Goiânia, o juiz Wilson da Silva Dias, regulamentou os procedimentos destinados ao acesso aos autos de processos findos no Arquivo Judicial do Fórum da capital. Wilson Dias explica que o advogado e as partes poderão solicitar o desarquivamento do processo de forma simples, inclusive por e-mail. Hoje é muito burocrático, né? E até um método muito atrasado este adotado em Goiânia no que diz respeito ao desarquivamento dos processos findos. Essa nova sistemática adotada em virtude da portaria número 5 de 2016 facilita a vida para o advogado e
disponibiliza os servidores dos cartórios das varas para o seu trabalho do dia a dia, sem ter que fazer esse trabalho de desarquivamento. Então, na prática, hoje o advogado vai até o arquivo, no subsolo, e faz a sua solicitação de desarquivamento de um processo. Ou ele encaminha um e-mail para o cartório do arquivo, solicitando o desarquivamento de um processo, com um comprovante do pagamento das custas. Nós vamos buscar este processo, em 72 horas, o advogado vai no próprio arquivo e lá ele recebe o processo. Conforme o magistrado, o objetivo da diretoria é desburocratizar os processos, facilitando o acesso para a população e aumentando a produtividade dos servidores. Então, nós vamos acelerar a tramitação desses processos, prestando uma atividade jurisdicional de excelência, que é aquilo que a sociedade merece e anseia, e é aquilo que nós queremos proporcionar para a sociedade. E no gabinete do desembargador Carlos Alberto França, as partes começam a ter acesso aos processos, despachos e acórdãos por e-mail. Vamos acompanhar. A medida não tem efeito de intimação, mas visa melhorar a prestação jurisdicional. Segundo o desembargador Carlos Alberto França, o envio por e-mail torna mais rápido o conhecimento do trâmite antes da cientificação oficial, tornando o processo mais célere. O objetivo principal é levar imediatamente ao conhecimento dos interessados, dos advogados, dos procuradores das partes, o inteiro teor da decisão ou do despacho em processos de nossa relatoria, antecipando a intimação pelo Diário da Justiça. O desembargador destaca que a iniciativa vai de encontro à tendência de aproximação do judiciário a novas tecnologias que podem auxiliar em uma prestação de serviço cada vez melhor à sociedade. É um caminho sem volta e que o judiciário tem sempre que procurar utilizar estas ferramentas, pois vai resultar em quê? Numa maior celeridade, uma prestação jurisdicional mais rápida e justa. E na última semana, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, recebeu a visita de cortesia da vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. Participaram da visita o Corregedor-Geral da Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, o diretor do Foro de Goiânia, Wilson da Silva Dias, e o advogado e filho da ministra, Paulo Vaz. Seguem abertas as inscrições para o concurso de boas práticas judiciais. A iniciativa é da Corregedoria-Geral do TJGO. Até 29 de fevereiro, magistrados e servidores de todas as comarcas do estado podem acessar o site da Corregedoria para participar do primeiro concurso de boas práticas judiciais do Poder Judiciário do estado de Goiás. O objetivo é receber propostas para a melhoria da justiça goiana e até mesmo nacional. Esse concurso é a 12ª meta dessa gestão. Nós traçamos diversas metas e essa de 2 concursos, esse será o primeiro, será 2 nessa gestão, de concurso de boas práticas, e isso nós já começamos a captar sugestões e tudo nessas audiências públicas. Todas essas propostas terão aproveitamento, não quer dizer que só a vencedora ou as finalistas que serão colocadas em prática. Tudo aquilo que for no sentido de dar um avanço no Poder Judiciário, nós iremos aproveitar. O concurso atende à meta 12 do Plano de Gestão da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, que pretende realizar 2 concursos para eleger uma melhor prática. A ideia vencedora deve ser revelada em uma cerimônia no dia 20 de maio, com a entrega de medalha de reconhecimento institucional. Você confere agora os concursos públicos abertos no Judiciário em todo o país. Estão abertas as inscrições para o curso preparatório para a magistratura promovido pela ESMEG. A capacitação é destinada a bacharéis e profissionais do direito. Estão disponíveis 60 vagas. As matrículas podem ser feitas até 13 de fevereiro e as aulas têm início no dia 15 do mesmo mês.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem vagas abertas para o cargo de notário, que recebe a outorga de cartórios públicos. O concurso é para candidatos que sejam bacharel em Direito ou tenham experiência comprovada de 10 anos em serviço notarial ou de registro. Os vencimentos dos cargos são calculados com base nos lucros obtidos pelo cartório. As inscrições vão até o dia 29 de fevereiro. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que contempla os estados do Pará e Amapá, abriu seleção para os cargos de técnico e analista judiciário. Devem ser selecionados 28 profissionais para o provimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 10.425 e as inscrições vão até o dia 27 de janeiro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região lançou edital de concurso para juízes federais substitutos. O TRF4 envolve os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A remuneração inicial da carreira é de R$ 27.500. As inscrições começam em 15 de fevereiro e vão até 15 de março. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!